bom? Amém? Jó, capítulo de número 1, o versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Pode se sentar. Queridos, nós vamos perceber que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro que vai nos ensinar princípios frente à nossa fé cristã. Quando nós voltamos para as páginas do Antigo Testamento, vai ter muitos personagens que vão nos ensinar uma série de princípios. Sem sombra de dúvidas, o patriarca Jó vai se encaixar perfeitamente em um desses personagens. A Bíblia Sagrada, no seu próprio livro, vai começar apresentando as suas 3 principais marcas. A primeira está no versículo de número 1, a segunda no versículo de número 2 e a terceira no versículo de número 3. A primeira marca é justamente aquilo que eu chamo de marca espiritual. A Bíblia Sagrada começa dizendo que Jó simplesmente era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Geralmente a tendência que nós temos é de observarmos textos bíblicos iguais a esse, quando a Bíblia enfatiza, quando a Bíblia esclarece e apresenta de um homem que era reto, que era temente a Deus e que se desviava do mal, a tendência do nosso coração é atribuir mérito a esse homem. Mas não se esqueça do que eu vou lhe dizer. A Bíblia traz sim a doutrina de que todo homem, não importa, sendo de classe social baixa ou alta, não importa a sua cor, todo homem e toda mulher já nasce debaixo do pecado. E é por isso que um doutor em teologia chamado Wayne Grudem, ele diz que depois do pecado, ser humano se define assim: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Portanto, não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós já somos pecadores. Portanto, o que isso implica em dizer? Implica em dizer que nossa carne, ela já pende para o mal. Implica em dizer que todos nós somos pecadores. Mas diante de uma doutrina bíblica tão séria, como é justamente a doutrina bíblica do pecado, como é que a gente entende a Bíblia apresentando a ideia de um homem pecador, mas que ao mesmo tempo era reto, era temente a Deus e se desviava do mal? A resposta é apenas uma: Jó era reto, não é por causa do mérito de Jó. Jó era reto, é porque Deus dava força e retidão para Jó desfrutar de tal benefício para com Deus. Jó era temente a Deus, não é porque o temor começava do coração de Jó. O temor começava do coração de Deus, que dava graça para que Jó desfrutasse de tamanho temor para o louvor e para a glória do seu nome. Escute bem o que eu vou lhe dizer, e esse texto não é muito difícil de se aplicar. Se nós, seres humanos pecadores, estamos aqui, nós não podemos atribuir mérito nem a mim e nem a você. Estamos aqui é por causa da poderosa graça do Deus que fez os céus e fez a terra. Creia no que eu vou lhe dizer. Eu gosto de uma frase de um mestre em ciências da religião, quando ele vai dizer que graça era o alguém que veio na terra e se fez ninguém, pegou o ninguém que nós éramos e está transformando em alguém para a sua glória. Creia você ou não, acredite você ou não, Jesus era o alguém
que veio na terra, se fez ninguém, pegou ninguém que nós éramos e todos os dias está transformando para o louvor e da sua glória. Portanto, eu estou pregando por causa da graça de Deus. Somos o que somos, não é mérito, é por causa da graça. Se nós oramos, não é porque é mérito da nossa carne, é Deus quem dá força para orar. E creia no que eu vou lhe dizer. Todos nós que estamos aqui nessa noite, só estamos por causa do louvor e da glória do Deus que é todo poderoso. E já que estamos aqui, sendo agraciados por Ele, o que nos resta fazer é simples: reconhecer que nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Nós não somos ninguém, mas Ele desfruta de poder, de glória, de honra. Em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo de número 5, João diz que viu um trono, na verdade 25 tronos, 24 tronos menores. Mas o que me impressiona é que o 25º trono era maior do que todos os outros. E o que estava sentado no trono simplesmente recebia das miríades celestiais um cântico 24 horas por dia, que dizia: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Estamos aqui porque alguém que está sentado no trono nos agraciou e fomos alcançados pelo Evangelho, e nós vamos honrá-lo e glorificá-lo nessa noite. Quantos podem dizer glória a Deus? Segundo, a Bíblia vai apresentar uma segunda marca sobre a vida de Jó. O texto vai dizer que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o que isso vai significar, Starley? Se você observar o mesmo capítulo 1 do livro do patriarca Jó, a Bíblia Sagrada vai apresentar justamente a ideia de que eram irmãos que desfrutavam de comunhão e de confraternização. E é por isso que eu queria que você entendesse o que eu quero lhe explicar nessa noite. Não confunda comunhão com confraternização. A bem da verdade, comunhão é eu querer estar com você quando você estiver caído. Confraternização é eu querer estar com você quando você apenas estiver de pé. Confraternização é eu querer estar com você enquanto você estiver nos momentos de luz. Mas comunhão é muito mais profundo do que isso. Comunhão é eu querer estar com você quando você estiver passando por momentos de trevas. Confraternização é eu querer estar com você quando você estiver vivendo momentos de luz. Comunhão não. Comunhão é eu querer estar com você quando você estiver passando momentos de trevas. E Jesus não ordenou para que a igreja apenas se confraternizasse. Jesus ordenou para uma igreja e que ela fosse unida. E não esqueça também do que eu vou lhe ensinar. A igreja não é grupo, nós não somos um grupo, nós somos um corpo, e nós temos uma cabeça, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. E o que isso significa, Starley? Se nós acreditamos que Jesus perdoa quem caiu lá fora, nós também acreditamos que Jesus perdoa quem cai aqui dentro também. Nós acreditamos que Jesus levanta quem está caído lá fora, nós não podemos nos esquecer. Ele levanta quem está caído aqui também. Sabe por quê? Porque o dono, a base da igreja, é o próprio Deus que fez os céus e fez a terra. Ele tem poder lá fora e tem poder aqui dentro. E não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Ir para o céu vai ter 2 benefícios. O primeiro, vamos encontrar o nosso Senhor lá. E qual que é o segundo? Qual que é o segundo bom motivo para irmos para o céu? É porque chega lá eu vou te encontrar e você vai me encontrar. Nós somos uma igreja, e uma igreja unida, e nós temos justamente como elo de ligação o próprio Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Portanto, não esqueça, nós não podemos apenas nos pautar em momento de confraternização. Somos uma igreja unida. Se um de nós cairmos, vamos orar, porque Deus tem o poder de levantar para o louvor e para a glória do nome dEle. A Bíblia vai apresentar uma terceira marca da vida do patriarca Jó. A Bíblia Sagrada vai simplesmente mostrar, expor a estrutura financeira da vida de Jó. A Bíblia vai falar dos seus camelos, dos seus bois, jumentos. A Bíblia Sagrada vai falar das suas fazendas. E creia você ou não, a Bíblia tem mais ou menos, vamos colocar assim, quase 500 versículos sobre oração. A Bíblia Sagrada tem 500 exatos versículos sobre a fé.
Mas a Bíblia Sagrada tem 2.350 versículos que vão falar de dinheiro, posse e administração. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o inferno. Jesus falou sobre administração e dinheiro mais do que sobre o céu. Eu falo isso para dizer para você que Jó simplesmente mostra na palavra de Deus que era um homem próspero. E a proposta é bem simples. A Bíblia começa desse jeito para mostrar quem era Jó. Um homem agraciado por Deus. Um homem que tinha uma estrutura familiar praticamente impecável. Um homem que desfrutava de prosperidade financeira. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que a partir do versículo de número 6, que o texto sagrado vai dizer que a vida de Jó vai começar a mudar. E ela vai começar a mudar não do que acontece aqui na terra, mas é o que vai começar acontecendo lá nos céus. A Bíblia Sagrada vai começar a mostrar um texto que poucas vezes aconteceu de Gênesis a Apocalipse. Eu mesmo só me lembro de 2 vezes, que foi uma conversa entre o próprio Deus e Satanás. Deus, eu e você já conhece, dotado de honra, dotado de glória, dotado de força. Ele não tem poder, ele é o Todo-Poderoso. Ele não é infinito, ele é eterno. Mas o segundo ser é um ser que literalmente é complexo e ao mesmo tempo é estranho. Satanás. A Bíblia Sagrada lá em Apocalipse vai chamá-lo de dragão, por causa de 3 características: agilidade, sagacidade e força. Creia você ou não, acredite você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz e Satanás é sagaz. Deus, num diálogo com Satanás, vai fazer uma pergunta, a bem da verdade 2. E a primeira pergunta é: de onde vens, Satanás? E ele vai passar sua agenda para o próprio Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E eu falo para os irmãos que eu confesso que a minha alma treme, não por causa do primeiro verbo, mas ela treme por causa do segundo verbo. Você observou? Satanás disse assim: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Você não passeia cabisbaixo, você não passeia triste, você não passeia preocupado. Quando João vai dizer que o mundo já é do maligno, a gramática grega remete à tese de que o sistema mundano já está no colo de Satanás. Esse é Satanás, alguém que rodeia a terra e passeia por ela. Deus vai perguntar nesse contexto: Satanás, enquanto você estava rodeando a terra e passeando por ela, observastes tu o meu servo Jó? E observe o testemunho de Deus sobre Jó. Deus diz assim: Satanás, na terra, não é que não tenha ninguém igual a ele, não tenha ninguém que se pareça com ele. Senhor, mas o que Jó tem? Jó é reto, Jó é temente a meu nome, e Jó se desvia do mal. Você vai observar que Deus não falou dos jumentos que Jó tinha, Deus não falou dos cavalos que Jó possuía, Deus não falou da estrutura financeira de Jó. Sabe por quê? Eu vou repetir o que eu falei na nossa catedral um dia desses. Essas coisas para Deus não valem, só valem para nós homens. Para Deus não importa justamente o ano do nosso carro, ou a estrutura do nosso apartamento. Você percebeu que Deus vai elogiar para Satanás a Jó? É a fé de Jó? É a adoração de Jó? Eu falo isso para dizer para você que quando você vem para a sua igreja, o que a bem da verdade Deus não tem interesse, não é no carro que nós vimos, não é no terno que nós estamos, não é no sapato que nós portamos. Deus tem interesse se o nosso coração está aberto para adorá-lo em espírito e em verdade. Se a nossa fé está pautada, é justamente não nos homens, mas está pautado no Deus que é todo poderoso. E creia, Deus tem prazer em ver um crente que quando ora, ele se dobra para ouvir o coração de um crente que clama e coloca fé na sua presença. E é por isso que eu quero dizer para você, não importa, pode ser que os homens te desprezam, mas enquanto a sua fé e o seu coração estiver pautado em Deus, Deus vai continuar bradando através da sua vida para o louvor e para a glória do nome dele. A Bíblia Sagrada continua dizendo que Satanás vai levantar uma tese para com Deus. E a tese é: Senhor, Jó te serve, não é por causa da tua grandeza. Jó te serve, não é por causa da tua eternidade. Jó te serve, não é por causa da tua glória. O Senhor percebeu? Jó tem dinheiro, Senhor. Jó tem nome. Meu pastor, Jó tinha status. Sabe o que Satanás estava insinuando para Deus?
Jó te serve não é por aquilo que o Senhor é. Jó te serve é por aquilo que o Senhor deu. Deus olha para Satanás e autoriza Satanás a tocar na estrutura financeira de Jó. E detalhe, é daí para frente que a vida de Jó vai começar a mudar. Porque daí para frente, raios, relâmpagos vão começar a matar todos os animais da fazenda de Jó. É daí para frente que os sabeus, que eram inimigos de Jó, vão começar a entrar dentro das suas fazendas. E vão começar a matar justamente os seus animais. É daí para frente que raios e relâmpagos vão começar a matar os familiares de Jó. Ao ponto de sobrar apenas um de seus funcionários. E esse um chegou para Jó, dizendo assim: Jó, enquanto estávamos na fazenda, raios e relâmpagos começou a entrar e descer dos céus e começou a matar todos nós. Jó, isso apenas sobrei eu para te contar essas notícias. É nesse momento que eu fico olhando e fico pensando: será que Jó vai retroceder? Será que Jó vai blasfemar? Será que Jó vai recuar a sua fé para com Deus? Mas é nesse contexto de ouvindo palavras negativas. A Bíblia Sagrada diz que Jó se levanta, põe a sua cara no pó e grita para a alma dele ouvir, grita para os moradores da Mesopotâmia ouvir e grita para o inferno ouvir, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó estava mostrando? Eu não adoro a Deus, não é por aquilo a quem Deus dá, aquilo que Deus me dá. Eu adoro a Deus, é por aquilo que Deus é. E não é difícil aplicar esse texto, irmãos. Com geladeira cheia ou geladeira vazia, com tanque de gasolina cheio ou tanque de gasolina vazio, com emprego ou sem emprego, bendito seja o nome do Senhor. Deus ainda conta com a geração que o adore, não é por aquilo que Deus dá, mas é por aquilo a quem Ele é. Deus não perde o controle da história da sua vida. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer para você aqui nessa noite: levante as suas mãos, porque eu venho da oração e creia no que eu vou lhe dizer. Aquilo que foi tomado na pandemia, se prepara, porque Deus vai devolver de volta para o louvor e para a glória do nome dEle. Aquilo que não tem como voltar, glorifique, mas tem coisas que vão voltar para que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Não deixe a sua alma batida, cabisbaixa, porque Deus ainda está sentado no trono, e aconteça o que acontecer, vamos louvar e glorificar o nome do Cordeiro de Deus. Abaixe sua mão e diga glória ao nome do Senhor. Satanás de novo se apresenta perante o Senhor, apresentando uma segunda tese. Senhor, parece-me que Jó te serve não é por aquilo que o Senhor tem dado. Mas o Senhor percebeu que Jó ainda desfruta de algo que nem todo mundo desfruta? O Senhor percebeu que a imunidade de Jó é alta? Jó não sofre doenças? O Senhor percebeu que Jó não porta enfermidades? E Satanás estava levantando a segunda tese para com Deus. Jó te serve, Senhor, não é por causa da tua eternidade. Jó te serve porque ele porta saúde. Jó te serve por causa da sua imunidade. Jó te serve por causa da boa saúde que ele tem, que o Senhor deu para ele. Deus olha para Satanás e autoriza Satanás a tocar no corpo de Jó. Deus apenas vai dar justamente uma jurisdição parcial. E a jurisdição é, porém, poupa-lhe a vida. Nota de rodapé. Satanás mata. Satanás tem matado nos trânsitos. Satanás tem matado em guerras. Mas a grande verdade, e voltando para o livro de Jó, é que nesse momento que Deus autoriza Satanás, a proposta bíblica vai ser bem simples. A proposta bíblica vai dizer que Jó começou a observar a superfície da sua pele, e na superfície da sua pele, Jó começou a perceber que começou a brotar enfermidades. Jó já tinha passado um momento deplorável. A sua estrutura financeira estava indo embora, agora ele está portando doenças. O estado de Jó vai ficar tão crítico, que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jó
foi para o pó e foi para a cinza. E na gramática hebraica, remete à tese de lixo da cidade. Agora, olhe bem para mim, irmãos. Como é que um dos homens mais ricos debaixo do sol, a partir de agora está morando no lixo da Mesopotâmia? É nesse momento que Jó começa a perceber que as feridas estão lhe causando tanto mal, que ele vai pegar um pedaço de telha e vai começar a raspar a sua pele, ao ponto de pedaços da ferida começar a estar na superfície da própria telha. Ele já tinha perdido os 7 meninos e as 3 meninas. É nesse momento de desespero, a mulher do patriarca olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta de Jó é um apelo à nossa fé cristã. Ele olha para a mulher e diz: ô mulher, aceitastes tu os bens de Deus com prazer, mas os males que Ele está mandando, esses você não quer aceitar. Ele raspa a sua cabeça, ele rasga as suas vestes, vai de novo para a rua e grita assim: antes, nu, eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que para lá eu vou voltar. Sabe o que ele estava dizendo? Quando eu nasci, eu não trouxe boi, eu não trouxe cavalo, eu não trouxe jumento, eu não trouxe fazenda, eu não trouxe dinheiro, eu não trouxe status, porque dinheiro passa, fazenda passa, status passa, mas a única coisa que fica é a presença de um Deus que fez os céus e a terra. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Com Covid ou sem Covid, Jesus está sentado no trono. E creia no que eu vou lhe dizer. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para dizer para você: Jesus é maior do que a Covid. Jesus é maior do que a Covid. E eu recebo de Deus autoridade para gritar para você: Jesus é maior do que a Covid. Fica tranquilo, vai ter gente que a partir de hoje vai estar saindo e Jesus estará devolvendo de volta a saúde para o louvor e para a glória do nome dEle. Só que só tem um problema. A notícia de que o homem mais rico debaixo do sol está perdendo tudo se esparramou na Mesopotâmia, ao ponto da Bíblia Sagrada dizer que chegou ao ouvido de 3 dos seus amigos. E um desses 3 direciona os outros para ir atrás de Jó. Eles vão procurar Jó lá na cidade de Uz, uma das cidades da Mesopotâmia antiga. A Bíblia Sagrada vai dizer, pastor, que quando eles acharam Jó no lixo da cidade, o estado de Jó era tão deplorável, mas tão deplorável, que eles ficaram 7 noites e 7 dias sem ter coragem de dar uma palavra. E quando eles abriram a boca para falar, é o que é dito por ele faz em Jó capítulo 4, verso 7. Ô Jó, lembra-te, qual inocente que jamais pereceu? Segundo o que eu tenho visto, Jó. E ele vai apresentar a seguinte tese: você anda colhendo aquilo que você plantou. Irmãos, 2 coisas que eu preciso que você compreenda. Primeiro, cuidado para não portar a síndrome de Elifaz. Cuidado para não profetizar coisas no nome de Deus, que Deus jamais profetizaria. Cuidado para não falar coisas no nome de Deus que Deus jamais falaria. E cuidado para não prometer coisas no nome de Deus que Deus jamais prometeria. Segunda coisa, sabe qual foi o problema de Jó? É que ele começou a acreditar nas palavras negativas dos seus próprios amigos. E por que você diz isso, Starley? Porque ouvir palavras de pessoas que nós gostamos, os efeitos são muito maiores. Irmãos, existe um hospital na Índia com 3 frases. Primeira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um homem. Não, um homem foi mordido por uma serpente. 2 pontos. Provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um escorpião. 2 pontos. Provavelmente irá sobreviver. Terceira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem.
2 pontos. Esse provavelmente irá morrer. Irmãos, tem um veneno que é pior do que o veneno que está em serpente e escorpião. É o veneno que está na língua de muita gente boa por aí. E você sabe por que eu falo que é complicado? Jesus, ele convoca os apóstolos. E quando ele convoca os apóstolos, sabe o que vai acontecer? Simples. Ele vai fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: quem eles estão dizendo que eu sou? Sabe quem que Jesus estava se referindo com eles? Estava se referindo justamente à multidão que o acompanhava. Mas Jesus faz uma pergunta para os apóstolos. Ele vai perguntar assim: e para vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Pedro já dá um passo na frente e diz: Senhor, tu és o Cristo. Tu és o verdadeiro Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, disseste bem. Não foi sua carne quem te disse isso. Foi o Espírito do meu Pai quem te revelou essas coisas. Pedro já se incha, se orgulha. E Jesus fala que era necessário retornar para Jerusalém. E retornando para Jerusalém, a proposta é bem simples. Ele deveria morrer e ser entregue na mão dos homens. Quando Pedro ouve isso, ele dá outro passo para frente e diz assim: ó, não, Senhor, permita eu ir à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas você não entende das coisas de Deus. Agora, sabe o que me choca? O mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo em um versículo lá de Mateus capítulo 16, teve 4 versículos da Bíblia que separou o mesmo futuro pastor presidente da igreja de Jerusalém a ser usado por Deus e pelo próprio Satanás. Por que isso acontece? Resposta: pela dificuldade de guardar a língua dentro da boca. Cuidado para não soltar veneno no nome de Deus para outras pessoas que estejam sofrendo, irmãos. E segunda frase que eu quero dizer para você: cuidado no que você anda acreditando. Porque ele pode estar profetizando coisas para você e você achar que vem da parte de Deus e não vem. Eu gosto de dizer uma frase que eu digo assim, que a melhor pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta a sua fé. Mas a pior pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta as suas dúvidas. Sabe por que eu estou dizendo isso? E aqui eu vou caminhar para o final da mensagem. Jó vai começar a acreditar na teologia apresentada pelos seus amigos. E Jó ouve, e daí para frente, Jó começa a se transformar num poço de murmuração, num poço de reclamação. Jó vai se amaldiçoar, observe, ó, Jó vai se amaldiçoar. Jó vai amaldiçoar os seios que o amamentaram. Jó vai amaldiçoar seu pai, ele vai amaldiçoar sua mãe, vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. E por que Jó só começa a destilar veneno por onde ele passa? Porque ele começou a acreditar em palavras de efeito negativo. Irmãos, não é porque o casamento do teu tio deu errado que o teu vai ter que dar, porque ele falou que vai dar. Não é porque disseram isso ou disseram aquilo que é verdade. Cuidado no que você anda acreditando. Cuidado na boca de quem que você anda dando crédito. Cuidado em palavras que você tem permitido entrar no seu coração. Sabe por quê? Porque palavras negativas é proveniente de Satanás. Deus, quando Ele ordena você fazer algo, por mais que as circunstâncias não estejam favoráveis, Deus vai dizer para você todos os dias: não temas, não temas, não temas, não temas. Mas eu quero convidar a mídia, sendo possível, ou você acompanha na sua Bíblia, o dia que a história de Jó começou a mudar. Jó, capítulo de número 38. É possível colocar na mídia? Jó, capítulo de número 38. Jó, capítulo de número 38. Quantos acharam? Quantos acharam? Observe. Depois disso, depois de quê, Starley? Depois de Jó perder seus filhos e suas filhas. Depois de Jó ouvir palavras negativas da boca da sua esposa.
palavras negativas da boca de Elifaz, de Bildade, palavras negativas da boca dos seus funcionários. Depois dele ter feito uma cerimônia fúnebre para os seus filhos e para as meninas. Depois de Jó perder tudo, depois de Jó perder seu nome e seu estado, é depois disso. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Agora prepara, irmãos. Porque o próprio Deus resolveu entrar na história de Jó. O próprio Deus começou a ter um diálogo com Jó. Irmãos, e eu tenho autoridade de Deus e permissão dele para falar para alguém aqui nessa noite. Eu não sei qual é o capítulo da história da sua vida que você está vivendo, mas o meu coração queima para falar para uma mulher aqui nessa noite. O capítulo 38 da história da sua vida vai chegar. Vai ser o capítulo que Deus vai entrar na sua história e Ele vai explicar tudo aquilo que estiver acontecendo. E creia, quando Deus entra na história do homem, quando Deus entra na história da mulher, Ele vem para mudar. Fica tranquilo que o máximo que os homens conseguem fazer é dar vírgula, mas o ponto final quem consegue dar é o Criador dos céus e da terra. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, e olhe bem para mim. Deus vai começar a perguntar para Jó, mas olha só a ordem de Deus para Jó. Verso 3, observe aí, ó. Agora, Jó, cinge os teus lombos. Como homem, perguntar-te-ei, e tu me responde. Sabe o que Deus está falando para Jó? Olha aqui, prepara, Jó. Porque o Criador vai perguntar para a criatura. Eu que posso tudo, vou perguntar para você que não pode nada. Eu, Jó, que sou grande, vou perguntar para o pequeno. Eu que sou poderoso, vou perguntar para alguém que é caracterizado por fragilidade. Prepara os teus lombos, Jó. Porque a partir de agora, eu vou sentar e vou fazer algumas perguntas para você. Quer saber o nível da primeira pergunta? Vem comigo para o verso 4. Verso 4. Aonde estavas tu, Jó, quando eu fundei a terra? Faze-me saber, já que você é tão inteligente para reclamar. Olhe bem para mim. Sabe o que Deus está fazendo com Jó? Ele está levando Jó ao Bereshit, ao Gênesis. E ele diz assim, Jó, no dia que eu criei os céus, e no dia que eu criei a terra, no dia que eu olhei para o caos e disse, haja luz e... Jó, no dia que eu criei Adão, no dia que eu tirei uma célula, a costela de Adão e criei Eva, no dia que eu dividi sol e lua, no dia que eu colei as estrelas do céu, olhe para cá, Jó, no dia que eu criei tudo isso, aonde é que tu estava? Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, antes de você nascer, Jó, antes de você ser menino, antes de você ser adolescente, eu já era Jó. Irmãos, sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, eu sou eterno, eu não tenho começo, eu não tenho meio, eu não tenho fim. Jó, não é que eu sou, não é que eu existo, eu já sou. Eu sou antes do Gênesis e eu vou continuar sendo depois do Apocalipse. Jó, ninguém me criou, Jó. Jó, os seus problemas podem ter colocado você de surpresa. A morte dos seus filhos podem ter te surpreendido, mas eu já era Jó. Nada consegue me surpreender. Olha só o nível da segunda pergunta, verso de número 5. Quem lhe pôs, Jó, as medidas? Deus falando do universo no verso 4. E no verso 5 Deus pergunta, Jó, quem é que foi que pôs as medidas no universo? Tu sabes? Jó, quem estendeu no universo uma corda? Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, você sabia que eu tenho uma corda que ela tem largura, metragem o suficiente para medir onde o universo começa e o universo termina? Deixa eu falar algo para você. Você só é um ser humaninho no meio dessa igreja, que com outros irmãos você está numa cidade, que com outras cidades vão formar um estado, e o estado de São Paulo com outros estados vão formar um país com outros países vão formar um continente com outros continentes vão formar um planetinha, um planeta com outros planetas vão formar um sistema com outros sistemas vão formar uma galáxia, e segundo o telescópio Hubble, há 2 bilhões de galáxias, e há quem diga que depois que esse telescópio
que esse telescópio, ser modernizado, pode chegar a 4 bilhões de galáxias, e o Deus de Jó gritando: Jó, você sabia que eu tenho uma corda que dá conta de medir todas as galáxias que existem? Essas coisas me impressionam, de verdade. Sabe por quê? A gente vê pregador enaltecendo o homem e diminuindo a Deus. Eu prego é o Deus que simplesmente pode todas as coisas. O seu Deus mede a galáxia a palmos. Você já percebeu isso? Você sabia que a sua porta que você está pedindo para abrir, o seu Deus tem poder para abrir como tem poder para fechar. Sabe a cura que você está pedindo para Deus? Ele mede a galáxia a palmos. Sabe o milagre que você está pedindo para Deus? Ele tem poder para abrir porta, para fechar porta. Ele tem poder para exaltar, tem poder para humilhar. Ele tem poder para abrir literalmente lugar seco no meio de águas. O nosso Deus é suficientemente poderoso. E eu vou devolver, porque vai que um dia que eu volte aqui para São Paulo, o pastor José Carlos deixa eu vir aqui de novo. Mas sabe o que acontece? Simples. Jó vai fazer 16 queixas para Deus e 38 perguntas. Sabe quantas perguntas Deus vai fazer para Jó? 70. Sabe quantas perguntas Jó dá conta de responder? Nenhuma. Só que tem algo que me chama a atenção. Deus não vai falar para Jó dos meninos que morreram. Deus não vai falar para Jó das filhas que morreram. Deus não fala para Jó o porquê que ele perdeu o dinheiro. Você percebeu? Talvez um pregador nunca te falou. Mas Jó, meu pastor, passou tudo isso sem saber porquê. Não teve um profeta que disse assim: Jó, fica tranquilo, Deus está te provando. Deus não falou para ele na madrugada: fica tranquilo, Jó. Satanás veio até mim, Jó, mas fica tranquilo, eu sou contigo. Jó sofreu tudo isso sem saber o porquê. Mas Deus não fala dos problemas de Jó. Fique de pé. Quero fazer uma rápida oração com autorização do nosso pastor. E a proposta é bem simples. 70 perguntas, mas não fala dos problemas de Jó. Por quê? Porque Deus tinha interesse em curar a alma de Jó. E qual é o método de Deus para curar a alma de alguém? Sabe como? Não é falar dos problemas que a pessoa está vivendo. Deus não vai falar dos problemas de Jó. Ele vai fazer perguntas sobre si mesmo e sobre o poder da sua glória. Ele vai fazer uma das perguntas: Jó, você sabia que a chuva tem um pai? Sabe o que Deus estava gritando para Jó? Jó, se eu te pegar pelo colarinho, eu te trouxer até o mais alto dos céus. E se você falar assim para a chuva: chuva, cai. Será que a chuva vai cair, Jó? E se eu, Jó, falar chuva, cai, Jó, ela vai cair. Sabe por quê, Jó? Os elementos da natureza se dobram ao poder da minha voz. Senhor, mas meus filhos, eu vou te dar um conselho. Faça o que Jó fez. A Bíblia diz que depois de Deus fazer 70 perguntas para ele vai fazer uma coisa. Primeiro: agora, Senhor, a minha mão eu coloco na minha boca. Aliás, Senhor, lembrei de uma coisa para te falar. Eu bem sei agora, Senhor, que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Segundo, Deus faz e se revela a Jó no sol. Deus se revela a Jó na chuva, aos animais, na fauna e na flora. Sabe o que Deus estava gritando para Jó? Jó, enquanto tiver sol se levantando, enquanto tiver chuva caindo, enquanto o ar estiver percorrendo, Jó, sobre o planeta, Jó, fique tranquilo, porque eu ainda estou sentado no trono e eu rejo as leis do universo, e ninguém há quem possa retomar e tirar o poder e a autoridade das minhas mãos. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite, e a palavra é: desfoque a atenção dos seus problemas. Desfoque a atenção que você tem nas coisas que se foram, nas traições frente a você e que fizeram com você.
Mas crave a sua atenção, sabe por quê? Porque enquanto aqui em São Paulo tiver sol se levantando, tiver frio, tiver chuva, significa que tem um Deus sentado no trono, que ainda rege as leis da minha e da sua vida. O que João vai fazer? Eu vou começar a orar pelos meus amigos. E eu gosto de uma frase, repetir isso hoje na manhã numa pregação. Creia no que eu vou lhe dizer. Um santo de joelhos sempre vai enxergar mais longe do que um filósofo na ponta dos seus pés. Quando o homem trabalha, mas quando você ora, aí quem trabalha é Deus. E é por isso que eu quero convidar você a orar e relembrar o que o Espírito Santo falou um dia para mim, quando nem casado eu era, na casa da minha mãe. Satanás quase destruiu nossa família. Por um momento eu achei que nós não íamos conseguir. Mas eu, com 17 anos de idade, eu entrei para dentro do meu quarto e eu dobrei o joelho. E naquele dia, pastor, o Espírito Santo falou comigo. Ele me disse assim: Starley, enquanto nessa casa tiver pelo menos um de joelho dobrado, Satanás vai soprar, mas essa casa nunca irá cair. Creia no que eu vou lhe dizer. Enquanto na sua casa tiver um santo e poderoso Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus, irmãos, em nome de Jesus, receba força para orar. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, receba uma fé para cravar sua atenção. É no Deus que está sentado no trono. É Deus quem pergunta para você nessa noite: quem é esse que dita os elementos da natureza e eles se curvam para ouvir a minha voz? É Deus quem está gritando aos seus ouvidos nessa noite. Você